Eu já começo a te dizer que a morte não respeita ninguém. A morte não respeita classe social, a morte não respeita a idade, a morte não respeita estado de saúde, a morte não respeita nada. Simplesmente ela vem, causa destruição e põe fim na existência terrena de muita gente. É claro que se Deus quiser, estiver dentro da vontade de Deus, o ser humano, até de uma topada, até de um escorregão, Deus põe fim à existência de qualquer ser humano. Agora, quando Deus não quer que alguém vá morar no céu com ele ou no inferno, Deus é capaz de fazer o ser humano sobreviver até em queda de avião. A pessoa sobrevive quando Deus quer que a pessoa não morra naquele exato momento. É claro que existem pessoas que tiveram tanta providência de Deus e graça na vida que mais pareciam seres imortais, porque grande eram os livramentos que Deus dava na hora da morte, quando essas pessoas estavam na garra da morte, estavam com suas vidas por um fio. Deus então se manifestava com poder e executava escape e livramento na vida dessas pessoas. O primeiro deles, nós podemos dizer que foi o apóstolo São João, aquele que escreveu o quarto evangelho, 3 epístolas e futuramente escreveria o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. João foi o escritor desses livros. João, segundo um estudioso cristão do século II chamado Tertuliano de Catarco, ele conseguiu descobrir em alguns documentos históricos que no tempo do imperador Domiciano era um perseguidor dos apóstolos, dos discípulos, e Domiciano, no seu tempo, ordenou que o apóstolo São João fosse jogado dentro de um caldeirão de óleo fervente. E milagrosamente o apóstolo João sai ileso, sem nenhuma queimadura. E Domiciano fica completamente dominado pelo ódio e ordena pela segunda vez que João seja lançado na ilha de Patmos, que era uma desova dos maiores criminosos de Roma. João foi jogado na ilha de Patmos ou para morrer de fome, ou para morrer de frio, ou para morrer de sede, ou até dos ataques de animais ferozes que ali eram jogados a mando do imperador Domiciano para completamente matar quem ali era deixado na ilha de Patmos. Só que, através da providência maravilhosa de Deus, João sobrevive ao caldeirão de óleo fervente. João sobrevive ao frio, à fome e o ataque das feras da ilha de Patmos. Escute o que eu vou te dizer. O propósito de Deus em nossas vidas é maior do que o espírito de morte. O propósito e os planos de Deus a serem executados na minha e na tua vida é muito maior do que qualquer situação que possa gerar morte. Domiciano que quis colocar um ponto final na história do apóstolo João, tentando matá-lo. Só que Deus se manifestou com glória e poder, tirou o ponto final, colocou uma vírgula e continuou a escrever uma história maravilhosa na vida do apóstolo São João, que é um cara duro de matar. E o que podemos dizer acerca do apóstolo Paulo? Alguém que poderia ser classificado como duro de matar, porque sobreviveu a inúmeras tentativas de assassinato. Nas cidades em que Paulo foi pregar o evangelho, muitas pessoas eram contrárias a isso. Perseguiram Paulo e tentaram assassiná-lo. E Paulo, milagrosamente, através da providência de Deus, conseguiu escapar dessas tentativas de assassinatos. Mais tarde Paulo consegue sobreviver a várias quarentenas de açoites com chicote romano que dilaceravam a sua pele e arrancavam a sua pele. Paulo conseguiu sobreviver a um naufrágio. O barco veio afundar, se quebrou todinho e Paulo sobreviveu ao naufrágio. Chegando na ilha de Malta, Paulo vai fazer uma fogueira e ele começa a procurar alguns gravetos de madeira e de repente a Bíblia vai dizer que uma serpente pica o braço de Paulo.
E segundo os historiadores afirmam que nas serpentes venenosas da ilha de Malta, quando a serpente picava o indivíduo, a vítima, ele sofria de febres, o seu corpo inchava, fazia bolhas vermelhas, e quando o veneno da serpente entrava em contato com a corrente sanguínea da vítima, essa pessoa sofria um ataque cardíaco, e era fração de minutos vinha a óbito essa pessoa. Mas Paulo sobrevive ao veneno da serpente, porque quem morre é a própria serpente. Porque a graça de Deus era muito na vida do apóstolo Paulo. A graça de Deus nos capacita para sabermos e sobreviver contra qualquer tipo de situações impossíveis. É a graça de Deus em nossas vidas. Escuta o que é que eu vou te dizer. Paulo foi sobrevivente porque a providência de Deus alcançava a vida de Paulo. Era um homem revestido da graça de Deus. Todas as vezes que a morte duelava com Paulo, Paulo saía vitorioso. Todas as vezes que a morte, digamos assim, saía do inferno para querer destruir a vida de Paulo, a morte acabou desistindo dessa façanha, porque todas as vezes a morte era perdedor. Paulo podia declarar, como declarou a igreja de Corinto, no capítulo 15, dizendo uma pergunta retórica: morte, onde está o teu aguilhão? Morte, onde está a tua vitória? Porque toda vez que Paulo dá de cara com a morte, está nas garras da morte, Deus, com sua providência, promove escape na vida de Paulo. Deus é maravilhoso. Ele promove livramento e escape em nossas vidas. Mas a maior prova de alguém que venceu a morte por completo trata-se de Jesus Cristo através da sua ressurreição. É bom salientar que quando tratamos de ressurreição, não é simplesmente que o corpo de Jesus foi restaurado e sua alma voltou para o corpo. Não é isso. Segundo um estudioso chamado Lois Berkhoff, de origem holandesa, ele vai dizer algo tanto interessante. Ele diz que na ressurreição de Cristo foi um revestimento de novas qualidades adaptadas à sua vida futura no seu ambiente celestial, que mais tarde ele ia subir para o céu e sentar à destra de Deus com a natureza completamente em sua plenitude de glória. Por isso é o que chamamos da ressurreição de Cristo como uma metamorfose da sua natureza humana, em que Cristo se revestiu completamente da sua plenitude de glória. Na sexta-feira da paixão, foi a cruz que ficou vazia, porque Cristo foi tirado de lá e colocado dentro de um túmulo. No sábado, foi o coração dos discípulos que estavam vazios, porque havia perdido o mestre, morto e colocado dentro do sepulcro de José de Arimateia. Mas num domingo pela manhã, foi um domingo de vitória, foi um domingo de conquista, porque o que ficou vazio foi o túmulo emprestado de José de Arimateia. Cristo ressuscita no domingo pela manhã. E algumas Marias vai ao túmulo para embalsamar o corpo do mestre e perfumar o corpo do mestre, mas dão de cara com dois anjos, e os anjos dizem para elas: por que vocês estão buscando dentre os mortos alguém que já ressuscitou? Jesus não está aqui, ele já ressuscitou. Por isso, uma das maiores provas de alguém que venceu a morte foi a ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal se você não é inscrito, deixe o seu comentário se for possível, clica no sininho de notificações e não esquece de deixar o seu joinha, vai ajudar bastante o canal. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Fiquem todos na paz de Deus.